Oi, gente, tudo bem com vocês? A receita de hoje é pão bisnaguinha. Muita gente me pediu essa receita. Ele é um pãozinho super gostoso e bem fácil de fazer. Então vamos começar essa delícia. Então vamos começar colocando aqui na tigela 240 ml de leite. Se estiver frio o dia, você pode dar uma leve amornada. Agora vou colocar aqui 2 colheres de sopa de açúcar e também uma colher de sopa cheia de fermento de pão, 10 gramas. E agora vou misturar bem esse fermento aqui. Pronto, gente, já misturei aqui, tá? Agora, antes de eu colocar os próximos ingredientes, eu já vou colocar a primeira xícara de farinha de trigo. Eu gosto de fazer assim para que quando eu colocar o ovo, quando eu colocar a manteiga, não dê um choque aqui no fermento e daí a massa demora para crescer. A farinha já vai fazer o fermento e agindo, e daí quando eu largar os próximos ingredientes, não vai pesar a massa. Pronto, misturei a farinha. Agora sim eu vou colocar aqui um ovo. E agora vou colocar aqui uma colher de sopa, que pode ser manteiga ou margarina, tá? Mais ou menos 35 gramas. Também vou colocar aqui uma colherzinha de chá de sal. E também vou colocar aqui 3 colheres de sopa de leite em pó de boa qualidade. Pronto, e agora vou misturar tudo aqui junto. E a gente só vai acrescentar a farinha de trigo até chegar no ponto que eu vou mostrar para vocês. Agora, então, já misturei. A gente colocou a primeira xícara de farinha no início. Então, agora eu vou colocar a segunda xícara e só vou misturando aqui. E agora eu vou colocar a terceira xícara de farinha, só que essa eu vou colocando aos pouquinhos, porque fica bem mais fácil, né, de misturar. Bom, gente, olha só, eu já coloquei as 3 xícaras de farinha aqui. Agora eu comecei a mexer com a colher, porque a massa começou a ficar pesada. Ó, mas ela tá grudando um pouquinho ainda. Então agora eu vou colocar a farinha de colher, porque tá quase chegando já no ponto que a gente precisa. Então agora eu vou misturar aqui. Lu, eu posso misturar botando a mão na massa? Pode sim, não tem problema. Pode usar também a batedeira planetária e colocar o gancho para misturar. Pronto, gente, a massa já está no ponto que eu preciso. Então, até aqui foram 3 xícaras de farinha de trigo e uma colher de sopa bem cheia de farinha. Até a massa chegar nesse ponto aqui, ó. Você consegue retirar da tigela, ó, por fora não está grudando, mas ela está bem fofinha. É esse o ponto. Agora, gente, eu coloquei aqui um pouquinho de óleo, tá? Não vou usar farinha, porque senão o pãozinho vai ficar com a massa muito cascuda, muito dura, tá? Espalhei o óleo. Agora eu vou colocar a massa aqui e vou abrir com o rolo. É uma massa bem boa de abrir, ó, bem macia. Olha só, gente, tenta deixar a massa toda numa espessura assim, ó, não muito fininha, tá? Ela é um pouco grossa, deve de dar quase um dedinho aqui, ó, tá? E agora a gente vai cortar. Eu peguei uma faca aqui, porque eu tenho o cortador de massa, né? Mas muita gente não tem, então você vai usar uma faca que corte bem. Na faca, assim, ó, você vai colocar um pouco de farinha e vai cortar assim, ó. Mais ou menos, tá? Essa parte aqui vai sair diferente porque tá um pouco arredondada. Aí depois você corta mais uma vez o tamanho que você quiser a bisnaguinha. Essas pontinhas aqui, ó, a gente pode amassar e fazer ela mais quadradinha, tá?
Então, agora eu venho aqui, ó, tiro mais um filete com a faca. Se caso a faca grudar, você coloca mais farinha. Vou colocar aqui. Ó, quando ela tá com farinha, ela corta super bem. E agora venho cortando os pedacinhos aqui, ó. Ó, gente, vai ficar mais ou menos assim, tá? E agora eu vou colocar na forma. Untei a minha forma aqui com um pouquinho de óleo e vou colocar aqui os pedacinhos da massa. Ó, você pode até ajeitar um pouquinho na mão mesmo, ó, pra ficar bem quadradinho. Essa massa é muito boa para isso. Deixa um espacinho entre eles, porque vai crescer. Olha só, gente, já fiz aqui alguns. Coloquei aqui na forma untada com um pouquinho de óleo. E agora vou esperar crescer para depois levar para assar. Vocês viram que eu fiz a massa, né? Misturei bem a farinha e não deixei ela crescer antes. Tem pessoas que deixam crescer, depois no final cresce de novo. Aqui eu tô fazendo ela direto, tá? Para só uma vez ela vai crescer antes de assar. Fica bem mais fácil. Olha só, gente, deixei crescendo aqui, ó. Notei que eles já cresceram um pouco, então já posso levar para o forno para assar a 180 graus. Olha só, gente, o pãozinho aqui já assou. Para assar esse pãozinho aqui no meu forno levou mais ou menos 20 minutos, tá? Eu pré-aqueci o forno uns minutinhos antes, a 180 graus, e eles já assaram. Olha só, gente, pincelei aqui uma manteiga por cima, tá? Enquanto ele ainda está quente. E vocês viram que eu não medi para cortar, eu fiz tudo a olho. Mas se você quiser, pode medir o tamanho certinho, vai ficar melhor ainda. Olha a fofura, gente, dessa massinha. Ó, já tirei um pedaço aqui, olha como ele fica fofinho por dentro. Que delícia, gente. Em relação ao rendimento, acabei de colocar outra forma com pãezinhos lá no forno. Então essa massa rende bastante, vale a pena você fazer.